Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo, segundo vídeo que eu vou tentar trazer para vocês algumas coisas aí da nossa vida, da nossa rotina, que talvez vocês precisem de explicação, que tem a ver com o direito da saúde e a rotina de vocês, o que vocês viram, o que vocês ouviram falar, o que vocês estão preocupados. Vamos lá, meu nome é Maria Fernanda, eu sou advogada especialista em direito médico da saúde e hospitalar. E eu vim hoje falar sobre essa questão aí de rol taxativo, rol exemplificativo. O que é isso, meu Deus do céu? Vamos lá, hoje nós estamos no dia 9 de junho de 2022 e ontem, quarta-feira, dia 8 de junho de 2022, a imprensa noticiou que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que fica em Brasília, não é a Corte Máxima é o STF, tá? Que é o Tribunal Constitucional, mas o STJ, ele é um grau máximo aí de recurso para questões que lidam com leis federais, né, e não a Constituição Federal. Eles julgaram aí, resolveram fazer um julgamento que já estava há algum tempo planejado, né, com algumas questões relativas ao rol taxativo da ANS. E você viu aí alguns artistas se manifestando, você viu o Marcos Mion reclamando e você quer ter a sua opinião sobre isso, mas você não sabe exatamente o que está acontecendo. Eu explico para você. Vamos lá. O serviço de saúde no Brasil é um serviço público, tá? A partir da Constituição Federal de 1988, serviço de saúde, serviço de educação, basicamente, para a gente entender dessa forma, são serviços públicos. As empresas privadas que fornecem esse serviço, elas têm aí uma concessão de serviço, né? Através de permissão, concessão, enfim, elas estão executando um serviço público, apesar de serem privadas, tá? Então, quando a gente contrata lá um plano de saúde, você está contratando um serviço que tem uma natureza de serviço público através de uma empresa privada. E para isso, eles criaram agências reguladoras que funcionam lá em Brasília, né, que são entidades estatais que regulam todas essas operadoras de plano de saúde que você contrata, né? Porque como é uma natureza pública de serviço de saúde, eles têm que saber o que cada operadora está fazendo, como que está fazendo, tem que fiscalizar, né? Saber se os direitos das pessoas está sendo assistido, né? Então, por isso que existe a tal da ANS, e aí vem o tal do rol da ANS. O rol da ANS é um documento onde essa agência, depois de fazer algumas reuniões, né, com representantes dos consumidores, representantes das operadoras, com juntas médicas, enfim, eles publicam esse documento com um rol, uma lista mínima de procedimentos que as operadoras precisam oferecer para os seus beneficiários, né? Então, procedimento mínimo, gente, vamos lá, o que você vai lá no médico e você vai ter coberto, né? Exame de sangue, né? Exames, ultrassom, preciso fazer um ultrassom, preciso fazer uma cirurgia aí bem básica, cirurgia cesariana, né? Se não tiver dentro da carência. Então, tudo isso aí tá dentro do rol, né? Agora, quando você contrata um plano de saúde, você não necessariamente sabe quais são os problemas de saúde que você vai ter no futuro. E esse é um dos nossos grandes argumentos, né? Porque aí você, imagina, contrata um plano, você é beneficiário lá há uns 10 anos, você é beneficiário daquele plano, de repente você descobre um câncer, né? E aí o teu médico assistente, ele fala pra você, ó, tem tratamento XYZ. O X é o comunzão, não funciona. O convênio cobre. O Y e o Z, o convênio não cobre. E aí você fala, meu Deus, eu que paguei lá, quase tem gente que paga o quê? Um salário e meio de plano de saúde e não tem direito a essa cobertura, né? Além de ter todas as questões aí de saúde, né? Todos os transtornos, toda a aflição, ainda não tem direito à cobertura desses procedimentos. E aí, gente, eu vou passar aqui a falar para um público assim com quem eu lido diretamente, que são minhas queridas clientes, que precisam da cirurgia reparadora pós-bariátrica,
né? É muito comum a gente precisar judicializar esse pedido porque as operadoras negam, né? Porque no rol da ANS, dentre todas as cirurgias, veja bem, quando a pessoa passa por uma cirurgia bariátrica ou quando ela tem uma grande perda ponderal, que a gente fala, né? A pessoa perde muito peso, ela tem lá um peso, né? Depois ela emagrece e ela fica com as pelancas, ela fica com sobras de pele, né? Ela tem ptose mamária às vezes. Essas sobras de pele, elas causam infecções, elas dão micose, elas incomodam, existe um grande incômodo psicológico, muitas vezes psiquiátrico, né? Essas pessoas correm risco, têm ideação suicida, isso é fato. Então, e a gente entende, a medicina também entende, que a cirurgia plástica reparadora para quem perdeu muito peso faz parte do tratamento para a obesidade mórbida, né? A pessoa, quando ela tem esse diagnóstico da obesidade mórbida e ela, a partir do momento que ela começa a emagrecer, ela também precisa dessa complementação de tratamento que é a cirurgia plástica, né? E muitas vezes o plano de saúde nega, ele só autoriza a abdominoplastia que está no rol da ANS. E aí as pós-bariátricas estão apavoradas, né? Meu Deus do céu, e agora? Agora a gente não vai ter mais direito a nada. E não é bem assim, porque o que aconteceu ontem no julgamento é que eles tentaram aí, ó, vamos dizer na prática, fizeram ali um agrado para as operadoras, mas por outro lado também não extirparam todos os direitos dos consumidores e vamos dizer assim, das pessoas que precisam de tratamentos de saúde. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui já uma parte bem escrita na questão das pós-bariátricas, por exemplo, não muda nada, por quê? Porque não existe um tratamento alternativo, né? E olha só os pontos que ficaram definidos nesse julgamento. Primeiro ponto, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é em regra taxativo, tá? Então tá lá, em regra, só aquilo lá que tá na lista, tudo bem, tá? Depois eu vou explicar para vocês porque que isso não funciona. 2, a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Ou seja, ela não é obrigada a cobrir quando existe um outro tratamento que é seguro, eficaz e constante. Gente, sinceramente, eu não conheço judicialização de pedido para o qual exista um outro tratamento que seja eficaz, mas tudo bem. Para mim, tudo que eu vejo, tratamentos para autismo, que justamente é por isso que o Marcos Mion fala, ele tem um filho com autismo, né? Esses tratamentos, esses novos tratamentos, o caso das cirurgias reparadoras, não existe um tratamento alternativo que já esteja no rol, né? Eu tenho, por exemplo, uma cliente que precisa de uma cirurgia oftalmológica. Para vocês terem uma ideia, o plano de saúde ele oferece a cirurgia corretiva com laser LASIK para quem tem a partir de 4 graus, se eu não me engano, e ela que tem 9 graus não tem direito à cirurgia, porque esse laser, para ela, não é seguro, não tem uma correção boa. E aí a tecnologia que serve para ela não está no rol, e aí ela não tem direito a operar. Olha que absurdo, né? Então, assim, nesse caso, o tratamento que está no rol, o laser LASIK, não é seguro para ela, então não se aplica. Eu, sinceramente, não conheço nenhum caso de judicialização em que já exista ali um tratamento efetivo e a pessoa esteja simplesmente optando por outro tratamento. Mas, tudo bem. É possível a contratação de cobertura ampliada ou negociação de aditivo contratual. E aqui, ó, tem um ponto, quarto ponto, que é bem interessante para os tratamentos contra o câncer, por exemplo, para os novos tratamentos, né, em relação ao autismo e as terapias que tanto necessitam de judicialização, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver a título excepcional a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que
não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar. Esse rol, a partir de uma última resolução da ANS, ele vai ser renovado periodicamente num período menor, se eu não me engano são 6 meses, né? Então, assim, existe essa coisa boa, o rol ele vai ser frequentemente revisado. Desde que 2, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, geralmente tem, né? Geralmente o médico, ele quer indicar para o paciente dele o tratamento mais avançado. Então, gente, resumindo, para as minhas queridas clientes pós-bariátricas, né? Nada muda, porque a gente vai continuar na luta, né? Eles têm lá os argumentos deles, eles vão entrar agora em todos os processos com esse argumento, né? Eles vão continuar gravando, vão continuar entrando com recurso e nós vamos continuar na batalha com esse argumento advindo desse julgamento do STJ, né? De que não existe um tratamento possível para vocês dentro do rol que já existe, tá? Então, se dentro do rol não tem uma alternativa para a cura de vocês, nós vamos continuar precisando das cirurgias plásticas. Segunda coisa, essa decisão do STJ, ela não é vinculante, tá? Ela não é vinculante. Então, os tribunais e os juízes de primeira instância, eles vão continuar usando o entendimento deles, né? Então, assim, para aquele juiz que é mais conservador e entende que o pós-bariátrico não tem direito, ele vai usar esse argumento do STJ agora do rol taxativo, né? Desde que o plano, né, suscite isso, que é o trabalho deles, né? Mas nós vamos continuar na luta, tá? E terceira coisa também que a gente já tá sabendo aí que há uma movimentação da OAB, né, com recurso para o STF, tá? Porque essa questão da judicialização da saúde, ela é ligada à Constituição Federal, né? Porque a Constituição Federal é que nos garante aí o direito de pleno acesso à saúde e de pleno acesso a todo o tratamento de saúde, né? Ao tratamento completo de saúde. Então, você que é pós-bariátrico, que precisa da cirurgia reparadora, você ainda está em tratamento, é importante lembrar disso, é importante cuidar dessa ansiedade, não se preocupem, tá? Mantenham o tratamento multidisciplinar sempre, né, para estarem bem, né, antes e depois da cirurgia pós-bariátrica, uma coisa que a gente fala muito. Para os médicos, né, a gente não sabe ainda como que vai ficar esse cenário, mas o que a gente sabe é que esse cenário é muito ruim para os médicos, porque o médico, ele recebe muito pouco, né, pelo tratamento quando é pago pelas operadoras. Se ele não é credenciado, ele tem uma chance reduzida de receber. O médico não tem atualmente liberdade, né, a liberdade que lhe é garantida por lei para prescrever o tratamento mais avançado, né, porque muitas operadoras elas perseguem o médico que prescreve o tratamento para judicialização, né? Então, o que está acontecendo? Já tirando a dúvida de alguns médicos aqui, porque eu vejo alguns se confundirem, principalmente quem está começando, muitos cirurgiões plásticos também estão começando e tem essa dúvida, né? Eu atendi esses dias a uma cirurgiã que ela fez o pedido cirúrgico, né, através do hospital onde ela trabalhava, achando que fosse ser negado, né, para já a paciente judicializar. E aí o plano aceitou, o plano autorizou. E ela falou, olha, o plano autorizou, mas eu não quero fazer pelo plano, não quero receber o plano pago muito pouco. E agora? Agora ela vai ficar com essa batata quente, né? Vai ter que se indispor com o plano, porque o plano vai querer que ela faça a cirurgia, né? Já que foi ela que pediu, a cirurgia foi autorizada. E ela disse que vai se negar a fazer, porque o que o plano paga é muito pouco, né? Então, os médicos tomem muito cuidado com isso, né? O pedido da cirurgia ou não. O que a gente recomenda é que o paciente que precisa de uma judicialização, ele vá ao médico particular, né? Ele paga ali uma consulta, faça com um médico particular ou com um perito, um assistente técnico, né? Para conseguir esse relatório médico que a gente chama, que o pessoal chama de laudo, né?
para a gente entrar na justiça, né, sem que o médico credenciado se indisponha com o plano, porque a gente sabe que realmente os planos perseguem o médico credenciado nesse sentido. Então é lamentável, é muito triste, a gente não sabe como que isso, qual vai ser o desfecho, quanto tempo leva esse desfecho, né? Mas o que nos leva a pensar que realmente hoje em dia não vale muito a pena pagar muito dinheiro num plano de saúde, né? Porque se você precisa fazer uma cirurgia, você tem que pagar particular, né? Ou você tem que pagar mais para o médico, porque o médico não quer receber pelo plano, e fica muito complicado. Se você judicializa e depende do plano, o plano demora para resolver o seu problema, você corre o risco de morrer esperando, né? Então, é um cenário bastante complexo, mas de qualquer forma, nós advogados da saúde estamos aqui para o que vocês precisam, né? Então, eu espero aí que eu tenha dado alguma informação que esclareça vocês de certa forma, né? Que deixem os pacientes mais tranquilos, né? Em relação a isso, porque nós continuamos na luta, não mudou muita coisa na prática, tá bom? Um grande abraço, qualquer dúvida manda aqui. E se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva para eu continuar fazendo os vídeos e compartilhe, comente com os seus amigos, para quem precisa desses serviços, e qualquer coisa nós estamos à disposição para mais informações. Um abraço.